Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui celebrando o domingo da Sagrada Família. O primeiro domingo depois do Natal, sempre celebramos a Sagrada Família. José, Jesus e Maria. Maria, Jesus e José. Aqui temos a mesma composição que nós vimos do Natal, já de um outro modo, os três personagens principais dessa celebração. O livro do Eclesiástico nos diz que quem honra o pai e a mãe é acumulado de bênçãos. Por quê? Porque as gerações, elas vão acontecendo como expressão da bênção permanente de Deus na história. A bênção de Deus passa de pai para filho, de mãe para filha, pelos séculos dos séculos. E a primeira expressão da bênção é a vida nova que vem. Se ela é bem acolhida ou mal acolhida, isso é outra coisa. Agora, que ela é graça de Deus, todo filho é dom de Deus. Ao pai, à mãe, às vezes preparado, às vezes não preparado, isso não importa. O que importa é que a responsabilidade do Criador para com as criaturas permanece e prevalece. Como se acolhe e como se assume, isso pode atrapalhar os processos. E isso pode também facilitar e favorecer os processos. Então vamos ficar atentos. Filho é dom de Deus. Não é acaso, não é surpresa, nem nada. É dom de Deus. O Salmo 127 diz: Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Então nós temos aqui especialmente para Maria e para José. A presença de Jesus dependeu de algumas coisas que talvez não estivessem no programa deles. Maria é surpreendida pelo anjo, convidada a ser mãe. José é surpreendido pelo anjo, de uma outra maneira, segundo o evangelista Mateus, chamado a acolher Maria. Se existia um compromisso de noivado entre eles, foi apressado e foi adiantado pelo compromisso que o anjo Gabriel convidou Maria a assumir. E Maria assumiu e José acompanhou, pelo desígnio de Deus. Antes da minha decisão, existe uma decisão sobre mim. Essa decisão sobre mim, da parte de Deus, é sempre uma grande bênção. Essa decisão sobre mim, por mim, ou às vezes por meus familiares, pode não ser tanto assim. Por quê? Deus, que nos faz livres e para expressar a sua liberdade, nos concede dons que se multiplicam à medida que a gente se oferece, se dá a eles. Mas tem gente que quer nos usar para isso, para aquilo. Às vezes o pai ou a mãe diz: eu quero que meu filho seja isso, seja aquilo. Querer não tem problema, o problema é obrigar a ser, porque aí já passou do limite ou passou do tamanho da capacidade de decisão que um pai ou uma mãe tem para com seus filhos. Existe uma decisão que está anterior a tudo isso, que é a função de ser protetor, incentivador, cultivador e fazer com que essas pessoas possam ir além de você. Ir além no sentido positivo, de oferecer ainda mais e viver mais a graça que Deus oferece. O evangelista Mateus, no capítulo 2, diz que está falando que depois os magos terem partido, os magos foram encontrar Jesus em Belém, lá no presépio, lá onde Jesus estava. E depois eles partiram, fizeram o que tinham que fazer e seguiram por outro caminho. E quando Herodes ficou sabendo que os magos foram embora e não falaram para ele onde estava Jesus, então ele resolveu matar os meninos em Belém. E o anjo chegou e disse para José em sonho: José, pega a mãe e o menino e vai embora. Vai para o Egito, porque a ameaça é grande. E você é protetor, é responsável por cuidar desse menino. Então José, o menino é mais do que ele, mas ele, o menino agora precisa dele. E ele então faz aquilo que Deus está pedindo através do anjo, o anjo que anuncia Maria, o anjo que anuncia José,
E assim, é Deus que vai conduzindo esse casal e essa família para compor e para resgatar a história da humanidade segundo o desígnio do próprio Deus. Meu irmão, minha irmã, paz e bem, até o próximo vídeo. Os teus